O que é o mercado Forex? Forex significa Foreign Exchange, também conhecido e traduzindo como mercado de câmbio, ou seja, é um mercado em que todas as moedas que existem são compradas e vendidas. E é também o maior mercado financeiro do mundo, com um volume diário de negociação que ultrapassa os 7 trilhões de dólares. O Forex é um mercado que permite a troca de moedas entre governos, bancos, instituições financeiras, empresas e investidores individuais, e o principal objetivo é facilitar o comércio internacional e o investimento, permitindo dessa maneira que as empresas consigam converter uma moeda em outra de uma forma obviamente muito mais rápida e acessível. A pergunta que deve estar a fazer é: como é que eu posso ganhar dinheiro com este mercado? O nosso objetivo é simples, é entender como e por que existem essas variações de preço entre as moedas e dessa maneira lucrar com as flutuações das taxas de câmbio. Por exemplo, o investidor pode comprar uma determinada moeda esperando que o seu valor aumente em relação a outra moeda para depois fechar essa posição com um determinado lucro. No entanto, é importante entenderes que o mercado Forex também envolve riscos significativos, pois as taxas de câmbio podem ser influenciadas por vários fatores, nomeadamente por eventos económicos, políticos, sociais, que já vamos também falar um pouco mais à frente do que é e como é que influencia o mercado. Então, quem são os participantes mais ativos deste mercado e como influencia o mercado? O mercado de câmbio tem 5 participantes principais, nomeadamente governos, bancos centrais, bancos comerciais, hedge funds e traders de retalho. Na verdade, o mercado é controlado e manipulado principalmente pelos governos e bancos centrais. Eles são quem define a direção e tendência do mercado. São os chamados de big players, ou por outras palavras, os verdadeiros tubarões deste mercado. São eles que criam todos os eventos económicos, sociais, políticos que vão definir o que é que acontece no mercado através da inflação, taxa de empregabilidade, entre outras muitas notícias que impactam drasticamente o mercado. Agora, a questão é, o que são os traders de retalho? Os traders de retalho são pessoas como eu, como tu, que não temos qualquer controle sobre a tendência do mercado e a única coisa que fazemos é tentar entender para onde está a tendência e investir a favor das grandes instituições que já falámos anteriormente, pois são elas que têm a direção do mercado e a tendência. Então, um conselho que eu te posso já dar relativamente a este tema é que, independentemente do dinheiro que estejas a investir, tu nunca vais conseguir controlar o mercado ou manipulá-lo de alguma maneira. Então, foca-te em saber analisar bem tecnicamente e fundamentalmente o mercado e tenta sempre procurar as entradas que estejam de maior favor em relação à tendência, para que dessa maneira estejas a investir com os big players e não contra eles, ok? Então, como posso investir no mercado de câmbio? Há várias maneiras, ok, que nós podemos negociar neste mercado. Existe desde CFDs, futuros de moedas, opções de moedas, contratos spot, mas na verdade o mais utilizado normalmente são os CFDs. Deves estar a perguntar agora o que é que isso é e o que é que significa. Então, os CFDs é a possibilidade de investires num ativo sem o possuires fisicamente. No mercado Forex, os CFDs são frequentemente utilizados para negociar pares de moedas, permitindo que seja possível lucrarmos tanto com movimentos de preços ascendentes como descendentes. Como assim? Eu posso comprar, por exemplo, no par Euro-USD, se acreditar que o euro vai ter uma valorização sobre o dólar, e posso iniciar também uma posição de venda, mesmo não tendo euros ou dólares, se acreditar que o dólar vai ter uma valorização sobre o euro. Esta é a grande vantagem dos CFDs, porém também acarretam riscos muito maiores, uma vez que estamos a falar de investimentos alavancados, e se não entendermos como é que a alavancagem funciona, pode tornar-se em algo muito perigoso. Mas o que é isto da alavancagem? É uma grande dúvida que existe e vamos agora já desmistificá-la. No mercado Forex, a alavancagem é uma ferramenta financeira que permite que os traders ampliem, por assim dizer, o seu poder de negociação, conseguindo assim ter um valor maior disponível para negociação do que aquele que investiram supostamente inicialmente. É como se a corretora nos fizesse um empréstimo e vai-nos permitir, com um valor menor, poder negociar posições de maior volume de negociação. A alavancagem é expressa como 1 para 50, 1 para 100, 1 para 500, etc. Muita gente fica perdida com isto. O que é isto do, por exemplo, 1 para 100? Significa que para cada dólar de capital próprio investido,
podemos negociar até uma posição de $100 no mercado. Isso amplia os possíveis lucros, mas como podes calcular, aumenta muito os riscos, sobretudo para aqueles que não têm noção de como se faz uma boa gestão de risco e não sabem proteger as suas posições através do stop loss, ok? Agora a tua próxima pergunta deve ser: quais os melhores horários para investir, quando posso investir neste mercado do Forex? Então, o mercado está aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana. Basicamente abre às 23, horário de Lisboa, de domingo, e fecha às 22 de sexta-feira. Existem 3 sessões principais: a sessão asiática, que engloba a sessão de Sydney e Tóquio, a sessão de Londres e a sessão de Nova York. A sessão asiática inicia às 23 e termina às 9 horas, horário de Lisboa novamente, a sessão de Londres das 8 às 17 e a sessão de Nova York das 13 às 22. Então, na verdade, o melhor horário para operar vai depender muito dos ativos que tu vais escolher. Essa é a verdade. Por exemplo, se operares maioritariamente em pares que contenham o dólar ou o euro, obviamente que o melhor horário é na sessão de Londres ou de Nova York, porque é o horário que existe maior liquidez e volatilidade nestes pares. Porém, se preferires pares que não tenham o dólar, ou que tenham, por exemplo, o dólar australiano ou o iene japonês, já é aconselhado operares na sessão asiática. Atenção que a volatilidade por vezes pode tornar-se perigosa e deves sempre verificar também se há notícias naquele dia para evitar ao máximo operar ou ter operações abertas no horário de notícias com um alto impacto. Primeiro porque o mercado fica muito volátil e por vezes confuso, e porque em segundo as comissões normalmente aumentam drasticamente, como o spread, por exemplo, e por vezes mesmo usando stop loss, nem sempre o mercado consegue fechar a posição na zona que definiste de perda máxima por causa de outro fator que não vai dar tempo para falar hoje, fica no próximo vídeo, que é a slippage, ok? Outra coisa que deves estar-te a perguntar é basicamente o que é que são esses eventos económicos, políticos. Basicamente, e resumindo, vamos falar das notícias e como é que elas impactam o mercado. Na verdade, antes disso, é importante lembrar-te que existem 2 tipos de análise. Tens a análise fundamental, que é por onde vamos começar, e depois vamos falar a seguir da análise técnica. A análise fundamental consiste na avaliação de fatores económicos, financeiros, políticos, que podem influenciar as taxas de câmbio de diferentes moedas. Essa abordagem determina o valor intrínseco de uma moeda em relação a outra, com base em eventos e condições que afetam a economia subjacente. Por norma, trazem momentos de alta volatilidade no mercado, mas raramente, atenção a isto, definem a direção do mercado no longo prazo. Então, esta análise é muito útil para nos precavermos de possíveis movimentações que podem ser muito agressivas e perigosas para a nossa conta e, como já referi anteriormente, eu não aconselho de todo a operarem nestes períodos, ou se tiverem alguma operação, se possível, aberta neste caso, devem protegê-la, ok? O que é análise técnica? Outra pergunta que fazem imenso. A análise técnica é simples, baseia-se no estudo dos gráficos de forma técnica, ou seja, todos os ativos têm o seu próprio gráfico relativamente a todas as variações que já existiram no seu passado. E através dessas mesmas variações é possível identificar padrões e tendências que possam ajudar a prever futuras movimentações. Existem inúmeras estratégias que podemos utilizar, isso é facto, como indicadores, padrões harmónicos, ou seja, há várias maneiras que podemos analisar tecnicamente o mercado. No nosso caso, nós preferimos analisar tecnicamente o mercado através de conceitos institucionais, que acaba por englobar um pouco também do Smart Money Concepts, ou seja, não utilizamos qualquer tipo de indicadores técnicos basicamente ou padrões harmónicos para analisar o mercado. Porém, não quer dizer que esta vai ser a melhor maneira para tu aprenderes a analisar tecnicamente o mercado, mas é a maneira que ao final de 6 anos de experiência e depois de experimentar inúmeras estratégias, foi esta que nos fez mais sentido e nos ajudou a entender melhor a parte psicológica do mercado e de como pensam os big players do mercado, que, como referi no início, são eles que controlam o mercado e é com eles que temos de investir, não contra eles. Isto é a regra-chave. Eu podia explicar-te em mais detalhe como é que a nossa estratégia funciona agora, mas a verdade é que tens tudo praticamente sobre a nossa estratégia na nossa página de Instagram, editor MetaI, MatrixFX, está na descrição do vídeo e no comentário fixado, e também temos imensa informação 100% gratuita no nosso canal de Telegram, que por consequência também está no comentário fixado e na descrição deste vídeo. Espero honestamente ter-te agregado muito valor hoje e que com esta informação consigas também tomar decisões mais conscientes e que isso seja reflexo positivo na tua performance e resultados. Obrigado por assistires e vemo-nos no topo.